quero compartilhar com você, fortaleça-se. Abra comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 11 e 12. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está trazendo uma explicação de uma decisão que ele tomou. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Paulo não estava na sua casa de praia, na sua casa de campo, não estava na redinha, bebendo aguinha de coco ou suquinho de maracujá. Paulo estava debaixo de açoites. Paulo estava preso. E Paulo começa a explicar à igreja uma decisão que tomou. Ele disse, de alguma maneira, eu quero chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia o que era isso. Paulo entendia que esse corpo mortal, esse envelope, como a palavra do Senhor diz, o pó voltará ao pó, mas o Espírito que veio de Deus voltará a Deus. E Paulo está preservando essa linguagem. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo traz uma revelação para a igreja dizendo, trago para vocês uma revelação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E aí Paulo diz, porque é necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade. Isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, o que é mortal se revestir de imortalidade, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, vai se cumprir uma palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E aí Paulo diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí Paulo declara, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Paulo encerra esse capítulo, verso 58, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo era alguém que sabia o que era vida espiritual, vida com Deus. E ele está declarando para a igreja que ele ainda não alcançou. Ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Paulo era um homem que experimentou cadeias, açoites, em amor ao Evangelho. Paulo era alguém que decidiu viver para Cristo. E Paulo está dizendo que mesmo na cadeia, a esperança não estava preso. O corpo estava na cadeia, mas o Evangelho de Jesus Cristo estava livre. Paulo estava dizendo, eu prossigo para alcançar. Meu irmão, aprenda uma coisa, você não pode parar diante de lutas, diante de adversidades, diante de dificuldade, você precisa prosseguir, você precisa se fortalecer. Essa é a palavra de Paulo, ele diz, eu prossigo. Estamos no final do ano, e sempre nessa época é muito importante que você faça uma retrospectiva na sua vida, uma autoanálise para você ver os projetos que você começou em janeiro de 2018, e você está em dezembro, e muitos dos projetos foram paralisados. Porque pessoas paralisam projetos, porque param de se fortalecer. Paulo está dizendo, eu não paro com o meu projeto, eu prossigo, eu preciso alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu tenho uma perseverança, eu prossigo, eu vou em frente. Pessoas que começaram bem, mas pararam no meio do caminho. Olha o que Paulo diz, a persistência de Paulo, de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo o seguinte, igreja, eu não vou parar por adversidade, mas eu vou prosseguir. O final de ano, dezembro, quando a gente analisa, a gente percebe que a gente começa um ano cheio de projetos. 2019 está chegando.
Se você não fez projetos para 2019, você já perdeu muito tempo. Está na hora de você projetar para o ano que está chegando. Mas preste atenção, não é só projetar, é prosseguir, é viver os sonhos, porque os sonhos de Deus não morrem. Você pode sonhar os sonhos de Deus, e o sonho de Deus vai se cumprir na sua vida. O que Deus projetou para você acontecerá. O que Deus projetou para a sua casa, para a sua família, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. O que Deus promete acontece, o que Deus fala se cumpre, porque Deus é Deus. Está acima de toda possibilidade, está acima de toda dificuldade, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode mudar o que Deus já determinou? Levanta a mão que eu vou profetizar. O que Deus tem preparado para você são coisas grandes. O que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família, queira o inferno ou não, vai acontecer, porque a boca de Deus falou, e o que Deus fala se cumpre, porque Deus é fiel. Você pode repetir comigo: Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Paulo era alguém que tinha um propósito tão acirrado na sua vida, que Paulo esquecia qualquer outra coisa para manter o foco. Estamos mantendo firme o nosso propósito? Estamos mantendo firme a nossa decisão de vencer a cada dia? Ou será que a gente retrocede? Porque tem gente que por qualquer coisa para, dá desculpas. Sabe por que parei? Porque fulano, e começa a transferir culpa, quando na realidade, quando eu paro, a culpa é minha. Paulo não está dizendo Deus vai prosseguir, Paulo está dizendo eu prossigo, eu tenho um propósito, eu preciso prosseguir. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Para eu prosseguir, para eu continuar, tem hora que eu tenho que subjugar o meu próprio corpo, levar o meu corpo à servidão. Sabe o que é isso? São esses 80 e tantos quilos aqui que eu carrego, de celulite, de gordura, de osso, de pele, que eu carrego junto comigo, que muitas das vezes quer me dar ordem, mas eu não posso ser guiado pelo meu corpo, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Quando o meu corpo quer tomar uma decisão, eu subjugo o meu próprio corpo, levo o meu corpo à servidão, para que eu, pregando aos outros, não seja reprovado, porque tem muita gente falando que não vive. Não adianta falar o que não vive, você tem que viver o que fala e falar o que vive, porque Deus não é bobo, querido. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Precisamos viver vida com Deus, vida de autenticidade, vida real com Deus. Paulo está dizendo, eu não quero pregar para os outros e eu mesmo ser reprovado. Eu preciso prosseguir. E quantas pessoas pararam no meio do caminho, desistiram, esqueceram o propósito. Jonas, um profeta, um homem que Deus tinha intimidade com ele. Um dia, Deus fala com Jonas, sabe o que Jonas faz? Foge da presença de Deus. Deus fala, Jonas, você vai a Nínive, porque o pecado já subiu a minha narina, vai lá pregar minha palavra, senão eu vou destruir Nínive. Sabe o que Jonas fez? Fugiu para o outro lado, não prosseguiu no chamado, era um profeta, tinha uma unção profética sobre a vida dele, mas ele não quis continuar sendo profeta. E aí o que a Bíblia diz? Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai para Jope. Posições contrárias. A Bíblia diz que ele vai até o porto, desceu para o porto, comprou a passagem para Jope e era para Nínive, ou seja, tomou decisão errada. Escolheu a rota que Deus não tinha escolhido para ele. Desce para o navio, desce para o porão. Você conhece a história, tempestade, lutas, e por fim Jonas é jogado no mar. E aí Deus prepara um grande peixe, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e Jonas desceu agora à profundeza do mar, porque quando você não prossegue no chamado, a vida só vai descendo. Jonas desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão, e agora desceu para a barriga do peixe, e o peixe desceu para o fundo do mar. Quem perde a rota com Deus é vida de desgraça, só perde, desce, desce, desce. 3 dias Jonas permaneceu dentro do ventre daquele peixe.
E quando ele viu que não tinha mais saída, ele se lembra de Deus. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Deus ouviu a oração de Jonas mesmo dentro do ventre do peixe. E quando Jonas se arrepende, diz: Deus, eu estou disposto a prosseguir no chamado. Deus, eu estou disposto a fazer o que o Senhor determinou. A Bíblia diz que o peixe, no controle remoto de Deus, vai até Nínive e despeja Jonas em Nínive. E a Bíblia diz que toda aquela cidade se converteu. Deus não destruiu Jonas, sabe? Deus não destruiu Jonas nem Nínive, sabe por quê? Porque alguém se levantou para dar prosseguimento a um chamado. Escuta isso: não deixe que nada interrompa o teu chamado, não deixe nada te paralisar. Prossiga, vai em frente, conquiste. Deus está com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é como começa, mas é como avança. Jonas ouviu a voz de Deus, e agora Deus faz um milagre. Paulo, ele insiste nisso. Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 17, Paulo diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que Paulo está dizendo? Para prosseguir, já levei chicotada. Para prosseguir, já apanhei em praça pública. Para prosseguir, já levei muita coça. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque eu quero prosseguir. Nessa vida cristã é assim mesmo, querido. Quantas pessoas que te ferem, às vezes com a palavra, nem sempre é no físico, mas às vezes é na alma, é no coração, uma palavra que fere, que machuca. Paulo está dizendo: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo, mas eu não desisto, eu prossigo. Você está parando por quê? Porque alguém levantou uma calúnia, porque alguém falou mal de você, porque alguém criou uma crítica contra você? Não, siga o exemplo de Paulo, fortaleça-se. Paulo está dizendo: eu nasci para vencer, eu fui chamado para reinar, eu fui escolhido em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor. Não é chibatada, não é coça que vai me parar. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Será que nós temos deixado marcas de Cristo por onde passamos? Quais são as marcas que nós deixamos? Você sabia que nomes marcam? Por exemplo, quando alguém escuta assim, Adolfo Hitler, lembra de alguma coisa, esse nome deixou marca. Você fica todo feliz, né? Uau, Adolfo Hitler, é assim que você fica? Não. Agora, quando você escuta o nome Jesus de Nazaré, uau, aleluia, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que tem poder. Nesse nome há poder, nesse nome há poder. Esse nome é poderoso para curar, para libertar, para transformar. Olha a marca que o nome Jesus deixou. Sabia que frases marcam? Tem frases que marcam. Por exemplo, quem quer dinheiro? Você lembrou de alguém. Agora eu te pergunto, qual é a frase que quando alguém escuta, lembra de você? Quando falam o seu nome no meio da roda, o que eles lembram? O que seu nome traz de lembrança? Eles se alegram. Qual é a marca que nós estamos deixando por onde passamos? Paulo diz: eu tenho aqui, marcas de Cristo no meu corpo, eu não parei. Nós marcamos por onde nós passamos com as nossas atitudes. Por exemplo, eu vi que o Charlie Chaplin, ele criou uma coisa linda. Ele disse assim: quando eu olho para o céu, eu vejo a lua, eu vejo o poder de Deus, a criação de Deus, a beleza de Deus. Quando eu olho para o sol, eu vejo a intensidade do poder de Deus na criação de todas as coisas. Mas quando eu olho na frente do espelho, eu vejo a imagem de alguém que é a maior criação do universo. Você é a maior criação do universo. Você tem que entender que quando você chega a marca do sangue do Cordeiro. Que quando você chega a bênção do Senhor. Deus falou com Abraão: Abraão, onde você chegar, a bênção vai chegar. Você será abençoado, mas você também será a própria bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso. Quando você chega, a bênção do Senhor chega. Onde você chega a alegria, chega a vitória, chega a unção do Espírito Santo, porque você foi marcado para isso, meu irmão. Aleluia, aleluia. Aí Paulo traz uma autorreciclagem.
Em Filipenses 3, agora verso 13, Paulo diz assim, olha a hombridade desse homem, quando ele escreve, irmãos, quanto a mim, não julgo que o já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Quanto a mim, eu ainda não cheguei no estágio de perfeição, eu ainda não cheguei onde eu preciso chegar, mas eu tomei uma decisão, eu faço uma coisa, eu esqueço o passado, eu pego o lixo e jogo na lata do lixo, o passado eu deixo no passado e eu prossigo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Escuta isso, 2019 está chegando, mas você não pode perder o seu propósito, você não pode perder o seu objetivo. A promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Talvez pareça tão distante nesse momento, mas o Deus que prometeu, Ele é Senhor dos senhores, Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Ele é Senhor, e quando Ele determina, tem que acontecer, porque céus, terra e debaixo da terra estão debaixo do controle do nosso Deus. Ele é Senhor, o nome dele é El Shaddai, o que tem todo o poder, aquele que reina para todo sempre e sempre. Oh, aleluia, aleluia. Paulo está dizendo, eu prossigo, eu vou porque eu tenho um alvo. Nós temos alvos e não queremos reduzir ou diminuir o que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos aniquilar o projeto de Deus na nossa vida. Paulo está dizendo, quem prossegue sou eu prossigo. Não é Deus que vai prosseguir, eu que prossigo. Não é Deus que vai fazer, eu que vou fazer debaixo da bênção de Deus. Eu serei canal de Deus, eu serei instrumento de Deus, eu serei agente de Deus para que os milagres aconteçam. Olha o que Jesus disse, no mundo, João 16:33, tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Construa o seu bom ânimo, construa a sua decisão de vencer. Jesus disse, no mundo tem aflição mesmo, mas Jesus não falou, volta atrás. Jesus disse, tem de bom ânimo. Sabe por que Jesus está mandando você ter bom ânimo? Porque quando você se anima, ninguém te para. Não tem ninguém que pode parar um servo de Deus. Quando você está cheio de Deus, ninguém te para. Pastor Jefferson estava falando do tempo que ele namorava a pastora Deise. E eu me lembrei daquela hora quando eu namorava a Lucinha. Eu morava no Jardim Catarina, na Rua 10. Agora ela é ressocializada. Mas naquela época, você procurava no mapa de São Gonçalo, onde tinha um X e uma caveirinha em cima. Era lá que eu morava, na Rua 10. Lucinha morava na entrada do Boaçu, centro de São Gonçalo. E eu não sei, todo domingo a gente vinha da igreja junto. E quando dava 11 horas da noite, dava um pigarro no meu sogro. Ele, eu já sabia, hora de ir embora, vazar. Via, 11 horas da noite, tem que ir embora. Aí eu ia lá para o ponto do ônibus. Dava para pegar o 12 ou o 13. O 13 entrava primeiro por Jardim Catarina, o 12 entrava por Santa Luzia. E eu ficava torcendo para vir um 13, para ir direto. Aí estou lá no ponto do ônibus. Aí vinha lá o bendito, abençoado. Opa, vem um 13. Aí eu via já para o cantinho da rua, na ponta do meio-fio, para esticar o braço para ele parar. Aí ele vinha, né? Quando chegava perto, ele dava aquela acelerada e ia embora. E falava assim, ó, está cheio, não pode parar. Eu aprendi uma coisa, quando você está cheio de Deus, o diabo pode fazer sinal para você parar. Mas você vai dizer para ele assim, eu estou cheio, eu não paro, eu estou lotado de Deus, eu não posso parar. Sabe o que eu aprendo? Você tem que prosseguir, encha-se de Deus, e ninguém vai te parar. Aleluia. Jesus está dizendo, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus está dizendo para mim? Eu fiz, Valdir, a minha parte, faça a sua parte também. Quando Jesus diz, eu venci, Jesus está dizendo, se eu venci, você pode vencer também, porque eu tenho a receita da vitória. Quando você tem uma aliança com Jesus Cristo, você tem a procuração de Jesus Cristo, e Ele está dizendo, no meu nome, você vai colocar a mão sobre os enfermos, e eles serão curados, no meu nome.
demônios têm que ir embora no meu nome. Se comer alguma coisa mortífera ou se beber alguma bebida mortífera, não te fará dano nenhum, porque no meu nome, é no nome de Jesus que a vitória é nossa, é no nome de Jesus que a vitória da igreja. É por isso que a igreja não para, é por isso que a igreja não retrocede, porque Jesus disse: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que você precisa fazer? Tem porta do inferno, mete o pé e arromba, porque Jesus disse: no meu nome tudo o que você pedir vai acontecer. Glorifica a Deus por isso, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Jairo Monteiro deu um testemunho no domingo passado. Um filho de muçulmano falou para o pai: pai, preciso falar com você. Eu decidi que a minha vida agora é de Jesus. E o pai falou: eu já sabia. Mas como você já sabia? Porque eu coloquei 3 vezes veneno na sua comida. E esse Jesus que você serve é poderoso mesmo. É esse Jesus que está dizendo: eu venci. E se ele venceu, ele fez a parte dele. Você precisa fazer a sua parte e vencer também. Paulo estava preso na cadeia, mas ele afirma: eu prossigo, eu continuo. O evangelho não está preso, e o meu corpo está preso, mas o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Paulo estava dizendo: nesse evangelho tem poder, e tem poder para todo aquele que crê. Se você pode crer, Deus tudo pode fazer. Creia, porque a tua fé vai te levar a uma dimensão maior de milagres. A tua fé vai abrir portas onde não tem portas. A tua fé vai fazer impossíveis se tornar possíveis. Use a palavra da fé no nome de Jesus. Paulo está dizendo: eu prossigo, eu não paro. Aleluia. Paulo estava na cadeia, mas estava pregando aos soldados. Imagina Paulo escrevendo: regozijai-vos no Senhor. Os presos ali junto com ele, Diácono Dalmiro. E ele escrevendo: o que você escreveu, Paulo? Eu estou escrevendo para a igreja, aos filipenses: regozijai-vos no Senhor. Mas o que, Paulo, que você escreveu? Outra vez vos digo: regozijai-vos. Sabe o que é isso? É algo sobrenatural que o inimigo tenta aprender, mas não consegue. Ele cria uma situação para tentar te envergonhar, mas ele não consegue, porque você está debaixo de uma promessa. Você não pode parar, você tem que prosseguir, você tem que avançar, você precisa ser fiel acima de todas as coisas, porque quando você é fiel, Deus fará o impossível se tornar possível. Portas fechadas serão escancaradas, janelas serão abertas, e o nome do Senhor será glorificado acima de todas as coisas. Ouvi uma frase, evangelista Gilberto, que eu gravei, do pastor Josué Brandão. Ele disse: nós, pastores, somos como motoristas de ônibus. Eu falei: motorista de ônibus? E ele disse: o ônibus vai andando, toda hora alguém puxa o sinal, ele para, sobe gente e desce gente. O motorista prossegue, para outra vez, sobe gente, desce gente. Ele diz: nós somos como motorista de ônibus, nós temos um propósito, levar o ônibus até o final. É assim nessa caminhada. Tem gente descendo, tem gente subindo, mas o reino não pode parar, nós não podemos desistir. Eu quero declarar que 2019 será um ano de vitórias para você. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você vai avançar, você vai prosseguir, porque tem um exemplo de um homem que mesmo na cadeia disse: eu prossigo para o alvo. Recebe essa palavra, você tem um alvo, você tem um propósito, e a vitória acontecerá. A vitória já é sua. Saia daqui hoje dizendo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e
nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, ele vai me cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 do outro lado, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo, ele é o meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele é o guarda fiel do seu povo. Não temerei mal algum, porque o Senhor, ele é o meu libertador, o meu ajudador, nele eu confiarei. Rio Remoções, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações 3620-3269. 3620-3269. Rio Remoções.